Nesse vídeo vamos falar novamente sobre o Esperanto e o Klingon. Há um vídeo nesse canal em que eu falo sobre a diferença entre línguas naturais e línguas artificiais, ou seja, línguas que foram inventadas de modo planejado por alguém. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição. Entre os casos de línguas artificiais que eu citei naquele vídeo, eu dou o exemplo do Esperanto, das línguas criadas para os livros da saga do Senhor dos Anéis, como o Quenya, também chamado de élfico, e dou o exemplo do Klingon, uma língua criada para os filmes e as séries da franquia Jornada nas Estrelas. Mas alguém comentou naquele vídeo que eu teria dito que o Esperanto e o Klingon teriam sido criados pela mesma pessoa. Bem, eu não sei se ficou realmente parecendo isso para quem viu o vídeo, não sei se eu passei essa impressão sem querer, mas essa informação está obviamente equivocada, incorreta. Então eu vou aproveitar esse vídeo para esclarecer esse ponto. Em primeiro lugar, as duas línguas foram inventadas com quase 100 anos de diferença. Portanto, é praticamente impossível que elas tivessem sido inventadas pela mesma pessoa. A não ser que tal pessoa fosse um elfo imortal do Senhor dos Anéis. Mas, infelizmente, esse não é o caso. O Esperanto foi criado por Ludwig Zamenhof, um médico judeu polonês que viveu de 1859 a 1917. Ele publicou o primeiro material com as regras do Esperanto em 1887. Ele era um estudioso de línguas, mas não era um linguista. Ou seja, ele estudava línguas para aprendê-las, não para descrevê-las. Era o que chamamos hoje de poliglota. Ele falava ídish, polonês, russo, francês, italiano, inglês. Também sabia latim e grego, embora eu não saiba dizer se ele falava ou se apenas lia e escrevia essas duas últimas línguas. Já com relação ao Klingon, essa língua foi criada pelo linguista Mark Okrand em 1984, ou seja, quase 100 anos depois do Esperanto. Ele foi contratado para criar essa língua para ser utilizada no segundo filme da franquia Jornada nas Estrelas, chamado Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Até hoje considerado o melhor filme da franquia, a propósito. E ele publicou dicionários e livros de Klingon a partir de 1995. Diferente de Zamenhof, Mark Okrand era sim um linguista profissional com vasta experiência anterior em descrever línguas diferentes, especialmente línguas indígenas americanas e asiáticas. É importante apontarmos os objetivos e procedimentos completamente diferentes que os dois adotaram ao criar essas línguas. Zamenhof tinha um objetivo idealista de criar o Esperanto para servir de língua de comunicação internacional, numa tentativa de aproximar as pessoas de culturas diferentes. Ele baseou o Esperanto em outras línguas conhecidas por ele e, de um modo geral, ele tentou colocar no Esperanto as características que ele considerava as mais gerais e as mais regulares. O Esperanto tem sim algumas características que não existem em outras línguas, mas até nisso a escolha foi para tornar o Esperanto mais regular e mais fácil. Por exemplo, o Esperanto é uma língua com flexão verbal, mas todos os verbos do Esperanto são verbos regulares. Ou seja, o Esperanto não tem coisas como eu sou, tu és, ele é. Não tem coisas como eu vou, eu fui, eu ia, em que temos formas bem diferentes entre si, ao invés do padrão regular de outros verbos. As flexões verbais são então completamente regulares em Esperanto. E isso não acontece nas línguas naturais. Se uma língua tem flexão verbal, ela sempre tem vários verbos irregulares. Isso é uma característica das línguas naturais que o Esperanto viola. Mas é fácil perceber que ao escolher essa característica inexistente nas línguas naturais, Zamenhof estava tentando tornar o Esperanto mais fácil para ser aprendido, exagerando uma característica que as línguas naturais já possuem, que é a regularidade da conjugação verbal.
Ou seja, ao invés de, digamos, 90% dos verbos serem regulares, como em geral ocorre nas línguas, em Esperanto 100% deles são regulares. Quanto ao Klingon, a ideia da criação dessa língua foi completamente diferente. Era apenas dar mais consistência às cenas em que os alienígenas da espécie Klingon apareciam falando no filme, para que os atores não ficassem apenas pronunciando sons estranhos aleatoriamente. Como o Klingon deveria representar uma língua de uma sociedade alienígena extremamente diferente da humanidade, Ockham não buscou as características mais gerais, mas, ao contrário, procurou dar ao Klingon as características mais inusitadas, as características mais raras dentre as línguas conhecidas. Para dar apenas um exemplo, a maioria das línguas tem a ordem de palavras SVO, sujeito, verbo, objeto. Mas existem línguas com outras ordens de palavras, e a ordem que é menos encontrada nas línguas é OVS, objeto, verbo, sujeito. Foi exatamente essa ordem que Ockham escolheu para o Klingon. Mas ele buscou fazer isso para várias características, não apenas para essa. Ele buscou fazer com que, no final, o Klingon fosse totalmente diferente de qualquer língua da Terra, para dar esse sabor realmente alienígena e inusitado a essa língua. Bem, vocês podem perceber que, apesar desses dois objetivos opostos, nenhuma dessas duas línguas pode ser tomada como um representante real das características das línguas naturais. Se você quiser descobrir como as línguas naturais são, você não pode tomar como um depoimento, como um testemunho fiel, nem o Klingon, porque ele foi feito para ser completamente diferente, nem o Esperanto. Porque no Esperanto, as características, mesmo sendo mais parecidas com as línguas naturais, foram escolhidas por imitação, em alguns casos por exagero das características das línguas naturais. Então, nós nunca vamos poder ter certeza se aquela característica que está no Esperanto é uma característica normal das línguas naturais ou é uma característica anormal das línguas naturais, a menos que a gente olhe para as próprias línguas naturais. Então, o verdadeiro trabalho de entender como as línguas naturais são é olhar para elas. Você não pode olhar para uma tentativa de imitá-las, porque a imitação pode ter sido 100% acertada, ou pode ter sido 99% acertada, 95% acertada. Bom, nesse vídeo nós ficamos por aqui. O objetivo era muito mais falar sobre essa questão de quem é o criador de cada uma dessas línguas. E no futuro eu devo retornar a essa questão sobre a relação entre o Esperanto e o objeto de estudo da linguística e citar algumas situações em que pode haver uma exceção a essa questão geral de o Esperanto, tal como criado no século XIX, não ser objeto de estudo da linguística. Algumas situações em que descrever o uso real que as pessoas fazem do Esperanto pode interessar a linguística, o que é algo diferente de simplesmente descrever como é que ele foi inventado, ou quais foram as características que o inventor dele atribuiu à língua. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.